Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mateus capítulo 11, Mateus 11, verso 28. Palavras aqui de Jesus, que está escrito pelo Mateus, aqui no Evangelho de São Mateus. Vinde a mim, aqui é o convite, o próprio Cristo fazendo isso, convidando vocês. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. Então o convite é para você. Você está nesse todos. Eu estou nesse todos, né? Então, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Não é um cansaço físico necessariamente, que um bom sono você recompõe suas forças, suas energias, mas muitas vezes é um cansaço emocional, um cansaço espiritual, batalhas, lutas, desafios da vida, e você se torna cansado e pesado muitas vezes a vida, mas Jesus está falando, olha, venha a mim porque eu tenho, vocês vão tomar sobre si o meu jugo, vocês vão aprender de mim porque eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então as pessoas não estão precisando de religião. Religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus que veio para dar vida e vida com abundância. Então se você sabe disso que eu estou falando, se isso aqui para você sabe de cor, mas eu te pergunto, de fato isso é real na sua vida? Ou você apenas acostumou ser um cristão? É isso. É importante, isso é muito importante. Eu sempre faço minhas reflexões para mim. Claro, tenho que me refletir, eu tenho que ver como que eu estou andando, como é que está a minha fé, como é que está a minha caminhada com Jesus. O meu amor por Ele está maior do que no início? É isso, o importante é isso. Nós não podemos colocar coisas acima de Jesus. Não, primeiro Jesus, primeiro Ele em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele é que vai perdoar os nossos pecados, Jesus é que vai curar nossos traumas, Jesus é que vai nos dar força para cada dia, e Ele prometeu a sua presença. Jesus prometeu. Jesus não convidou alguém para caminhar com Ele falou, vocês caminhem comigo, eu vou abandonar vocês se viram aí agora. Não, Ele convida para andar com Ele, e Ele falou, eis que estou convosco todos os dias. Olha só, você vê? O convite é para todos, e ele também diz que todos os dias ele vai estar com a gente. Né? Quando ele morre, ressuscita, e depois de 40 dias, que ele ainda ficou aparecendo a vários grupos de pessoas, para que constasse ali a sua ressurreição, a sua vitória da morte, né? Que ele ressuscitou, quando ele foi ao céu em definitivo, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou abandonar vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E assim ele cumpriu essa promessa. Então nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Então declare a sua fé em Jesus. Reconcilia com Deus. Se você está aí desanimado, frustrado, com tanta coisa acontecendo à sua volta e está te contaminando, Jesus, eu sempre disse isso, gente. Eu sempre disse isso. Jesus não decepciona ninguém. Você é decepcionado por promessas humanas, por discursos humanos. Você, como ser humano, certamente já decepcionou pessoas também. Eu também, com certeza, nós somos humanos. Estamos sujeitos a uma falha, não é? Mas Jesus é perfeito. Então, Ele convidou para você caminhar com Ele. Não para uma viagem frustrante, não para uma jornada de derrota, mas uma jornada de fé. Uma jornada de superação, uma jornada em que vai ter momentos de batalhas, de lutas, mas Ele vai estar conosco, nos dando força e graça para vencermos cada desafio. Então ande nessa fé, caminhe com Jesus, porque Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz, eu sou a luz do mundo.
quem me segue não andará em trevas. Pense nisso. Pense nisso. Eu poderia ficar falando aqui muita coisa, mas pense nesses ensinamentos aqui que são importantes. Isso aqui é a base da nossa fé em Jesus. Jesus, ele diz inclusive sobre duas construções, duas edificações. Ele fala sobre isso, é um texto também que eu venho falando constantemente, que está escrito em Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então está aqui um ensinamento fácil de você entender. Você está construindo a sua vida em quem? Nos seus conhecimentos? Na sua inteligência? Na sua capacidade humana? Pois é, cuidado. Você pode estar correndo perigo. Mas quando você edifica a sua vida em Jesus, nas verdades que ele deixou para nós na Bíblia, na palavra, quando você realmente segue os passos de Jesus, aí sim, com a sua força, com a sabedoria que ele está te dando, a capacidade que ele te dá, com certeza, aí muda. Então você precisa entender que não é confiar nas suas forças, mas é confiar em Deus. Confiar em Deus. E essa palavra confiar, ela mexeu muito comigo. A gente sempre fala, né? Mas hoje pela manhã, em minha reflexão pela manhã, justamente eu achei interessante 4 frases que eu separei aqui da Bíblia, baseado em um texto que fala sobre confiança. De confiar. Olha só que interessante. Vou passar aqui para você essas 4 frases que eu separei aqui de confiança, que andar com Deus é isso, é confiar. Olha só, confiar no Senhor. Confiar é a crença e segurança na integridade, força, habilidade, garantia de uma pessoa ou coisa. Confiar no Senhor é acreditar nele, isto é, tomá-lo pelo que diz a sua palavra e crer absolutamente que o que ele diz é verdadeiro. Portanto, queridos e queridas ouvintes, para a gente orar a oração desta semana das causas impossíveis, confie no Senhor e não em si mesmo. Confie no Senhor para segurança financeira e não em sua riqueza. Confie no Senhor para proteção e não na sua força física. Confie no Senhor e não nas coisas que você conquistou. Confie em Deus. Confie nas promessas do Senhor. Confie, Deus está conosco. Ele é a nossa vitória e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então nós vamos orar nesse instante. Quero convidar você para participar desse momento de oração. Se você está no trabalho, está fazendo alguma atividade que não pode parar, então ouça a oração, receba pela fé a sua vitória. Agora, se você está num ambiente em que você está só com a gente, você mais alguma pessoa, mas você pode parar e pausar para a gente orar junto, vamos fazer isso, por que não? Se é possível. O importante é que você está conectado conosco nesta manhã profética. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra, por esta pérola de sabedoria, pelo convite que o Senhor fez a nós. E nós aceitamos esse convite. Mas eu creio, Senhor, que no dia de hoje, muitas pessoas ouvirão esse convite. E quem sabe ele está ouvindo pela primeira vez
esse convite. Ele está ouvindo pela primeira vez esse convite do Senhor, que o Senhor está chamando para que ele venha ao Senhor. Vinde a mim todos. Então o convite é para todos, cansados, oprimidos, perdidos, sufocados, ansiosos, pessoas desorientadas. Então que seja o dia que essa pessoa venha entender esse convite e venha se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Seja um dia de salvação, seja um dia de reconciliação, seja um dia de transformação de corações. Coração de pedra se transformando num coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Meu Deus, manifesta o teu poder com sinais, prodígios e maravilhas. E que o nosso amado ouvinte seja abençoado, mas que através dele, através do nosso ouvinte, eles também possam gerar outras pessoas que vão também caminhar com Jesus. Faz de cada um de nós, Pai, pescadores de almas. Faz de cada ouvinte homens e mulheres cheios do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor deu para cada ser humano nessa terra. Deus, proteja este lar, proteja essa família, livra-os de todo mal, Senhor. Livra do roubo, do assalto, da bala perdida. Livra, Senhor, de tragédias no trânsito, em casa, onde quer que ele for. Proteja, livra-os de todo mal, Senhor. Nos livra de todo mal e proteja os teus filhos e filhas. Proteja este lar, essa casa, restaura esta família, restaura, meu Pai, este casamento, restaura o amor entre as famílias, entre o casal, o cônjuge, entre os pais e filhos, filhos e pais. Senhor, libera o teu favor de graça, de reconciliação, de milagres criativos acontecendo no dia de hoje. Nós colocamos os pedidos no altar da oração. Nós colocamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando para nós. E até aquele pedido, Senhor, que não está chegando aqui para nós no WhatsApp, mas o Senhor está ouvindo, o Senhor está vendo que eles estão orando com a gente. O Senhor está vendo que eles estão pedindo também ao Senhor. Eles estão pedindo misericórdia, graça. Senhor, se falta sabedoria a alguém, Senhor, dê sabedoria. Abra os olhos espirituais, que haja um despertamento espiritual, que muitos estão dormindo espiritualmente. Talvez muitos por esses dias acordaram por um assunto importante, mas ainda não acordaram para o mundo espiritual, para as realidades do Senhor. Então seja um dia de clarear, venha ser claro, essa pessoa venha entender com clareza aquilo que o Senhor quer para ela, Pai. Abençoa os homens e mulheres, jovens e crianças, e a todos que nos ouvem, sejam contemplados com a bênção do Senhor Jesus em cada lar, em cada família. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dessa nação, perdoa os pecados, Pai, os nossos pecados, e tenha compaixão e misericórdia de todos nós, porque a tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cremos que é um tempo de cura, de restauração, de mudança. Meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, conforme o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E cremos que nessa última semana, nesse período de clamor, de busca, de intensidade, certamente a glória do Senhor se manifestará, a tua presença, os céus abertos e o Senhor agindo e operando maravilhas, porque não estamos só. Tem muita gente envolvida, tem muitas pessoas certamente espalhadas por esta nação e outros em outros países também em sintonia com este agir de Deus. Então eu creio que está tendo um despertamento espiritual mundial, global, é onde estamos chegando com esta palavra, com essa instrução espiritual, com esta oração da fé. Os milagres estão acontecendo, os doentes, os enfermos sejam curados. Em nome de Jesus, que o milagre aconteça, e nós expulsamos na autoridade do nome de Jesus espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito de escassez, espírito do mal. Bata em retirada agora em o nome de Jesus.
Em o nome de Jesus, nós decretamos, declaramos, profetizamos cura, libertação, alegria, paz, saúde. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a água também, que eu separei, que muitos ouvintes separam também após a oração. Abençoa, Pai. Coloca unção, coloca virtude nesta água, para que se torne um remédio quando ela tomar desta água, ou quem tomar desta água após essa oração, se torne um remédio de vidas sendo curadas agora. Inflamação, pessoas que estão com inflamação na garganta, pessoas que estão feridas na boca, pessoas que estão com problema nos dentes, ó Pai. Meu Deus, cura. Sabemos que existem os profissionais da área para isso, mas tem coisa, Pai, que precisa de um milagre, precisa de uma intervenção. Libera uma unção de cura, Senhor, na boca desta pessoa, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. As artérias, os rins, o fígado, o intestino, a vesícula, o pâncreas, o estômago, o coração, os pulmões, meu Deus, a mente da pessoa, o cérebro, os neurônios, a memória, os ouvidos, a boca, enfim, Senhor, da cabeça aos pés, os ossos, a coluna, os joelhos. Quantas pessoas, Pai, têm sofrido com problema no joelho, meu Deus. Alguns até já fizeram cirurgia, outros estão fazendo fisioterapia, Senhor, e tem ajudado, mas não tem solucionado, Pai. Coloca as tuas mãos, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus que deu vida a Lázaro. O homem já estava morto, cheirando mal, e no quarto dia o Senhor dá vida novamente a Lázaro. Tu és o Todo-Poderoso. Então ministra, Senhor, ministra, Pai, ministra a tua bênção. Ministra a tua bênção, Senhor, sobre cada um que precisa desta bênção, da cura divina, da cura no físico, Senhor, na cura física. Libera o teu favor, Pai. Nós confiamos em ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Manifesta a tua glória, ó Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória, Pai, com sinais, prodígios e maravilhas. E tu sabes, Senhor, tu sabes, Deus, que o povo que está nos ouvindo, eu acredito que a grande maioria, ela acredita do poder da oração. Então, pela minha fé e pela fé do ouvinte, o milagre já aconteceu em nome de Jesus. Senhor, abençoa também a empresa, o empresário, o profissional liberal, o autônomo, o empreendedor, o trabalhador, enfim, a todos os ouvintes, inclusive aqueles que vivem da sua aposentadoria, que nada falte neste lar. Abençoa aqueles que são semeadores no Ministério Agindo Deus, aqueles que semeiam, que contribuem, aqueles que começaram o ano e não esqueceram de semear a sua semente, o seu tijolinho da fé. Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, abençoe os negócios e as finanças de todos e dê a todos nós sabedoria na administração, sabedoria, Senhor, nas contas a pagar e a receber, e dê capacidade e graça a todos, e tenhamos um dia de excelência. Para quem já nos ouve logo pela manhã, que tenhamos um dia de paz, de saúde, de alegria, de grandes realizações, e que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas e através de nossas vidas, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, esse momento especial que tivemos aí da oração da fé, a oração com todos vocês e também a nossa reflexão, não é mesmo? E vamos daqui a pouquinho também trazer uma palavra. Eu estava justamente orando, né? Observando. Eu sou um pouco observador, talvez nem tanto, mas eu observo certas coisas e muitas pessoas, elas não têm, vamos assim dizer, um certo equilíbrio, elas não têm, vamos assim dizer, uma constância em algo. São pessoas que sempre têm aquele alto e baixo, né? Altos e baixos na vida. Às vezes alguns é no casamento, às vezes é nas finanças, às vezes é no emprego, não para em lugar nenhum. A pessoa entra numa empresa, trabalha ali 3 meses, nem passa na experiência, às vezes passa na experiência, mas depois já quarto mês sai, pede a conta, ou é demitido. Tipo assim, não sei se você conhece gente assim, pessoas instáveis, né? Daqui a pouquinho eu quero abordar bem compactamente, no sentido assim, bem uma pérola de sabedoria, eu creio que vai destravar pessoas que se encontram nesse caso, né? nessa situação. Sabe quando você vê alguém que tem tudo para essa pessoa realmente voar alto, crescer, desenvolver, mas não acontece, né? Então pode ser algumas coisas que já eu vou passar para vocês. Você o nosso falando sobre o e-book, né? Eu não sei
quantos ouvintes a gente atinge, eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, eu não sei o que os ouvintes entendem esse negócio de e-book, o que é e-book, né? Eu sei que não estou subestimando a inteligência de ninguém, mas tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não tem noção, porque hoje é comum, né? Se você tem uma Bíblia de papel, ela é Bíblia física, papel, você pega, você lê, né? Existem as Bíblias online, que ela tem um aplicativo, uma Bíblia, que você lê no celular, no notebook, tablet e assim por diante, né? Como também tem livros, né? Livros físicos, né? Que você pega no livro, você vai numa livraria, tem uma porção de livros. Eu amo entrar numa livraria. Onde eu vou, às vezes, almoçar em algum lugar, ou em alguns locais, principalmente em shopping, em Curitiba tenho vários. Então, às vezes, sempre tem uma livraria. É raro eu não passar numa livraria. Dá uma olhadinha. Às vezes, não é os livros que eu quero, mas a gente aprende outras coisas também com bons livros, né? Então, eu gosto muito de estar sempre lendo, observando. Eu tenho muitos livros na minha casa, né? Assim, de toda essa temporada eu leio bastante. Então, isso é bom. Então, quem lê é bom para a memória, é bom para ativar aqui na tua cabeça, está funcionando, né? E é bom quando você lê algo bom, e se aquilo é bom, você coloca em prática. Por isso que a gente prioriza primeiro a Bíblia. O primeiro livro é a Bíblia, depois outros conforme o que você faz, conforme a profissão que você desenvolve, né? Você tem o seu negócio próprio, de repente você vai ter que ler algo sobre o teu negócio, para crescer, para evoluir, para desenvolver. E assim por diante. Mas hoje em voga, né, tá muito os livros online, né, que é em PDF, um livro eletrônico. Então é isso que você está ouvindo falar aqui, o e-book Negócios com Deus. Talvez quando fala Negócios com Deus, se a pessoa é muito, sabe, aqueles cristãos assim, bem criteriosos, assim, radicais, né? Então ele fala, nossa, negócio com Deus, coisa esquisita. Pelo contrário, se você ler, você vai saber que não é esquisito. Nunca julgue uma laranja pela casca. Você tem que chupar a laranja para saber se é doce, ok? Ou se ela tá ruinzinha, tá certo? Não é verdade? É assim. O problema de muitas pessoas é assim, ela julga pela aparência, mas a essência, você tem que pegar a essência. E para você saber a essência de um livro, seja da Bíblia ou de outro livro, é só lendo. Não adianta olhar. Quando você avalia um livro só pela capa, eu acho que é muito pouco. Você tem que mergulhar no negócio. Claro, cada um tem os seus interesses, cada um busca aquilo que quer. Mas, amados, se você quer de fato, sabe, dar uma evoluída aí, você precisa ouvir, mas também ler. Se você está na idade que dá para ler, que consegue ler, faça isso. A minha saudosa e minha querida mamãe Heloísa, uma mulher simples, humilde, não tinha muito estudo, mas ela lia muito. Tanto é que eu fiquei, para mim, a Bíblia dela ficou comigo, está cheia de anotações. Ela lia muito as Escrituras, ela lia muito outros livros cristãos, outros livros de outras áreas também. Ou seja, era uma pessoa simples, mas ela sempre foi uma pessoa de leitura. No ministério, na igreja que ela congregava, lá tinha escola bíblica. Ela era fiel ali com a revistinha, lia. Chegava no domingo, se o professor não tivesse estudado, ela percebia que o professor não estudou nada. Não que ela falava para mim, mas isso é uma conjectura minha, mas com certeza ela lia. Está entendendo? Então é isso. Então muitas pessoas estão ficando para trás quando elas não leem a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o primeiro livro que eu sempre divulguei e vou continuar divulgando é a Bíblia, a palavra de Deus. Leia as Escrituras diariamente, tá certo? É assim que funciona. Quer crescer? Quer que as causas impossíveis, que Deus resolva as causas impossíveis? Ele pode. Em questão de estalar de dedos, ele pode. Está entendendo? Mas ele não quer apenas resolver os teus problemas impossíveis. Ele quer habitar dentro de você. É isso. Jesus quer habitar dentro de você. Jesus quer fazer parte da sua vida, do seu trabalho, do seu casamento, da sua empresa, dos seus negócios. Está entendendo? É isso. É isso que muita gente ainda não entendeu. Que Deus, ele quer estar na sua vida e ele quer estar em tudo. Ele quer estar envolvido em todas as áreas da sua vida. Entenda isso. Vamos então para a nossa última receita espiritual que eu vou passar aqui para você. Preste atenção nesta breve palavra aqui. Muitas pessoas, elas vivem em constantes altos e baixos, tanto na área emocional, espiritual e até o seu comportamento. Hoje estão animadas, decididas, cheias de fé, mas amanhã estão desmotivadas, confusas e até sem direção. Gente, essa instabilidade rouba a paz da pessoa.
enfraquece os sonhos e atrasa os propósitos de Deus. Olha o que diz a Bíblia. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Isso significa, minha gente, que quando não temos uma base firme em Deus, acabamos sendo levados pelas emoções, pelas circunstâncias e até pelas opiniões dos outros. Mas Deus não nos chamou para viver assim. Primeiro, Deus nos chama para constância, não para instabilidade. Olha o que diz 1 Coríntios 15:58. Sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Preste atenção. Deus deseja que seus filhos e filhas tenham perseverança, disciplina e equilíbrio. Por quê? A fé verdadeira não depende do sentimento do momento, mas da decisão diária de obedecer. Entendeu? Segunda coisa, a raiz da instabilidade é a falta de raiz espiritual. É o que eu falei agora há pouco, vou repetir. Jesus ensinou: em quem constrói sobre a rocha, permanece. Mateus 7, 24 e 25. E quem constrói sobre a areia, cai quando vêm as tempestades. Ou seja, a pessoa instável vive de emoções. Agora, a pessoa madura vive de princípios. Então, muito cuidado você que vive por emoções. Por isso que um dia você está super animado, no outro dia você está lá para baixo. Presta atenção, isso aqui é forte. Agora, sem oração, sem palavra, sem comunhão, a fé se torna frágil. Então, a palavra é disciplina. Gente, disciplina é uma forma de amor próprio e obediência a Deus. 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, gente, preste atenção no que eu vou falar, porque senão você não... tem gente que interpreta errado as palavras. Mas preste atenção. Nesse caso aqui, disciplina não é rigidez. É cuidado com a própria vida. É dizer não para o que atrasa e sim para o que edifica. Então você precisa ser uma pessoa mais disciplinada nas suas decisões e nas suas escolhas. E se falar no contexto dos cristãos, como é que pode ter cristão tão para baixo, tão desanimado? Por quê? Pode ser isso aqui que eu estou ensinando hoje. Você é indisciplinado, você tem que ter disciplina, ordem, buscar em Deus. Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. E constância vence talento. Constância vence talento, emoção e empolgação. Tem gente que é empolgada. Então eu espero que vocês que estão me ouvindo pela primeira vez não se empolguem com a programação de hoje. Entendeu? Porque a empolgação passa. Entendeu? Pessoa que vive só por emoções. Estou empolgado, estou animado. Eu vou estar lá dia 8, eu vou fazer não sei o quê. Amanhã fala, não sei se eu vou não. Então, empolgação. Se você viver por empolgação, a vida perde a graça, perde o sentido, parece. Entendeu? Então, muitas pessoas começam bem, mas não permanecem. Começam projetos, ministérios, propósitos e param no meio. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Então, gente, Deus honra quem permanece, mesmo nos dias difíceis. E a conclusão é o seguinte: o Espírito Santo, preste bem atenção nisso aqui. O Espírito Santo, minha gente, o Espírito Santo nos capacita a viver com equilíbrio. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é domínio próprio. É o fruto, não é os frutos, é o fruto do Espírito. Um deles, aqui dentro do fruto único, domínio próprio. Ou seja, não é na força humana, é na dependência de Deus, minha gente. Então, quando deixamos o Espírito nos guiar, aprendemos a controlar emoções, atitudes e decisões. Você tem sido controlado pelo Espírito Santo ou pelas emoções? Pense nisso. Aí você vai entender o porquê você está assim. Então, a conclusão bem clara para concluir a palavra de hoje. Decida ser firme. Vou repetir. Decida ser
firme. Hoje, Deus te chama para sair do ciclo da instabilidade. Chega de viver de altos e baixos. Chega de começar e não terminar. Chega de prometer e não cumprir. Em Cristo, você pode ser firme, equilibrado e perseverante. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, olha a palavra aqui, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te ilumine, te dê sabedoria e que você tenha entendido esta palavra. E você que está ouvindo esta palavra pelo nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, por gentileza, compartilhe essa palavra. Para aquele que está animado, desanimado, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. É isso aí, essa palavra vai ser um remédio que vai sarar e curar muita gente. Deus abençoe a todos e até a próxima, permitindo o Todo-Poderoso. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui, vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!